Bom, estamos nesse ano de 2019 e, aproveitando a oportunidade, nós estamos aqui reunidos, a Rádio Univale, a Rádio Web Catarina, nas pessoas do Jânio Flávio de Oliveira e também do Rangel Agnolin, o Ingo e eu, para fazermos um balanço do que aconteceu em 2018. E vamos iniciar na retrospectiva, que foi exatamente a última competição que nós tivemos, com a grata satisfação e a grata participação do Atlético Itajaí. Um time recém-assumido pelo William, foi para a Série C, fez realmente, aconteceu, fez uma bela campanha, mas o futebol é assim. Você faz uma campanha, se você não for coroado com o troféu, você acaba não subindo. E na decisão contra o Próspera, o Atlético Itajaí acabou perdendo a classificação e o Próspera aqui subiu à segunda divisão. Eu já vou aproveitar e passar a bola para o Jânio Flávio de Oliveira, que é o coordenador da Rádio Univale do Esporte e também da Web Catarina. Ô Jânio, esse balanço da Série C, a participação do Atlético Itajaí, do Próspero, do Caçador, do próprio Carlos Renault que está retornando ao futebol, o que é que você analisa desse período de 2018, da campanha do Itajaí e da campanha também do Carlos Renault? Olá, Eladio. Olá, você de casa. Obrigado pelo convite, Eladio. Realmente, em 2018, nós tivemos um campeonato muito interessante da Série C, né? Tivemos aí uma competição nivelada, né? Na verdade, dois grupos, né? O grupo dos 4, né? Que foram que se classificaram mesmo, merecidamente, né? Que foi a equipe do Caçador, dirigido pelo Casca, que fez um belo trabalho, que, aliás, diz que vai abandonar o futebol pela injustiça que cometeram com o Caçador. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso numa semifinal contra o Próspera e que o Caçador se diz prejudicado, foi para as redes sociais, mandou imagens para as redes sociais. Realmente o que aconteceu lá na cidade de Caçador, eu poucas vezes vi no futebol uma arbitragem tão ruim e tão tendenciosa quanto foi a do Messina. Mas isso é um capítulo à parte, até hoje eles reclamam, que inclusive já teve a primeira reunião já para projetar o campeonato desse ano de 2019, inclusive nem o Caçador não veio, se sentiu extremamente prejudicado ao ser derrotado pela equipe do Próspera e o Próspera chegou na final. O nosso foco foi o Itajaí, inclusive a nossa Rádio Web Catarina acompanhou o Itajaí, fizemos várias transmissões, transmitimos inclusive a final através da pessoa do Rangel Agnolin, que hoje é um dos narradores da equipe Show de Bola. O Itajaí começou muito bem o campeonato, fazendo uma goleada histórica lá de 7-0 contra o Curitibanos, fora de casa. Depois acabou vencendo o próprio Próspera aqui dentro de casa. Depois venceu a equipe do Orleans, né? Então, na verdade, o Atlético Itajaí era o melhor time disparado da Série C do campeonato, na minha concepção. Quando jogou com os menores, quando mediu forças, foi uma disparidade total. Porém, quando pegou os jogos mais difíceis, principalmente o jogo contra o Carlos Renault, numa semifinal, teve muitas dificuldades lá na cidade de Brusque e depois teve dificuldades aqui também, mas acabou passando pelo Carlos Renault. E depois veio a grande final contra a equipe do Próspero. Aí sim, uma bobeira muito grande do Atlético Itajaí, foi até a cidade de Criciúma, acabou empatando com o Criciúma lá e perdeu dentro de casa, no Camilo Mussi. Quer dizer, um jogo inexplicável. Mas na verdade, Jânio, nós tivemos, você foi feliz quando você colocou que no ano de 2018, na Série C, nós tivemos 4 equipes, basicamente 4 equipes. Exatamente. Eu não sei se o Rangel acompanhou comigo, de perto. Se o Rangel concorda comigo, que nós tivemos aí 4 equipes brigando realmente pelo título da Série C, mas tivemos 4 equipes também que deixaram muito a desejar. Com certeza. Foi isso? Boa tarde para você, Ládio. Boa tarde a todos os amigos de casa. Muito obrigado pelo convite.
perfeito. Acredito que 4 equipes disputaram a parte de cima e 4 equipes disputaram a parte de baixo. A equipe do Atlético Itajaí, como o Jânio muito bem disse, começou lá na cidade de Paulo Lopes contra o Curitibanos. E aquele jogo lá foi goleado. Então a equipe do Atlético Itajaí jogou como quis, o gramado não era bom, com estrutura de futebol amador, realmente a equipe do Curitibanos, que é um exemplo. E na parte de cima, eu penso que talvez o medo de perder tirou a vitória da equipe do Atlético Itajaí, porque num jogo contra a equipe do Próspera, o Paulo Baier, que é um técnico que neste ano vai estar na equipe do Brusque, ele foi muito estratégico e fez umas mudanças muito boas na equipe da equipe do Próspera. E aí sim conseguiu dar o título para a cidade de Criciúma, que o Próspera agora vai estar na Série B. Ô Ingo, nessa mesma linha de raciocínio, nós tivemos o ano passado uma primeira reunião que os clubes da Série C estavam pedindo o aumento de clubes para 15. Se nós estamos aqui analisando que em 2018 nós tivemos 8 equipes. Das 8 equipes, 4 simplesmente participaram e 4 brigaram pelo título. Esse aumento, incluindo aí a Portuguesa, o Santa Catarina, o Guarani de São Miguel do Oeste, o 15 de outubro, você acredita que vai melhorar a Série C para este ano? Olha, Eládio, dentro do que o Rangel estava comentando aqui, que a gente trabalhamos juntos, né? Das 8 equipes, 4 a gente já sabia que iriam lutar pelo título. As outras 4 iriam cumprir tabela. Dessas 4 que iriam lutar pelo título, pelo conhecimento nosso, da chave do Itajaí, seria daquela chave que sairia o campeão. E foi o que aconteceu. Só que dessas 8, 4 lutaram pelo título. E das 4 que lutaram, eu acredito que dentro da tua pergunta, Eládio, 2 somente têm condições de cumprir o encargo que a federação tá colocando ali, que é o próprio Próspera, que dá para melhorar as condições deles lá no estádio, e o Itajaí, que geralmente deve jogar no estádio Hercílio Luz. As outras equipes se torna muito complicado cumprir, talvez um caçador ali possa cumprir o encargo da federação. Mas vai ser muito difícil tantas equipes assim participar e principalmente cumprir aquele encargo que a federação está estipulando. Eu só acrescento, Ingo, você falou caçador, tá? As quatro equipes que disputaram o título... Seria Itajaí, Próspera, Caçador e Renault. Todas essas 4, aliás, todas não, só essas 4 têm condições realmente de jogar uma Série B. O Caçador nós conhecemos, tem um estádio lá, um estádio bom, um estádio municipal, eu já trabalhei várias vezes naquele estádio, gosto muito lá. O Renault, onde o Brusque joga, na verdade é do caso Renault, o Augusto Bauer é do caso Renault. O Próspera precisa fazer melhorias e eu acho que dos 4 é o que mais tem dificuldades. E o Itajaí que vai ter à disposição o Marcílio Dias ou o Almirante Barroso. Lembrando que o Marcílio Dias vai colocar o gramado sintético assim que acabar esse campeonato agora de 2019. Então eu penso que essas 4 têm condições. Complementando o que o Eládio perguntou a ele, tá? Essas demais equipes, tá? Já que foi lançado o caderno de exigências da Federação Catarinense de Futebol, vai ter que ser avaliado. Porque eu não conheço as estruturas desses clubes. Tem clubes aí, por exemplo, o Santa Catarina, que não tem nem sede, nem cidade. O Santa Catarina disputou o campeonato em Blumenau muitas vezes, né? Na verdade, essa reunião que teve lá no ano passado, ela tem uma outra marcada já para abril, no dia 30 de abril agora desse ano, para discutir. E aí, por exemplo, já no ano passado, a Portuguesa, o Santa Catarina e esses aí, eles já tiveram um pouco de dificuldade até no diálogo com a própria federação. Agora, a presença aqui do Guarani de São Miguel do Oeste, que já participou da primeira divisão, e esses outros clubes aqui, eu não sei, nós vamos ter que aguardar essa reunião de abril para saber quem é que vai. Só que tem um detalhe que vocês estão esquecendo, tanto o Ingo, quanto você, quanto o Rangel, é de que este caderno de encargo só vai valer oficialmente para 2020. 2019, você entra com restrições, como sempre acontece. Então você tem o seu estádio com restrição. Você tem o seu estádio. O vestiário precisa melhorar.
mas precisa melhorar para 2020. Não, mas eu concordo, Eladio, que eu estou dizendo é o seguinte, para uma terceira divisão, não tem problema nenhum. Nós somos lá em Paulo Lopes, não tem problema nenhum para a terceira divisão. Agora, para uma segunda divisão, precisa melhorar e melhorar muito. E para uma primeira divisão, então, não tem condição absolutamente nenhuma. O que me parece, ô Jânio, é que, e vocês podem também participar, é que a federação, ela exige o mínimo, parece-me que o mínimo é de 500 espectadores sentados. Esse é o mínimo no caderno de encargo a partir de 2020. Exatamente. Então, se você, por exemplo, pegar Paulo Lopes, você que já fez todos os clubes que já participaram da Série A, Série B, Série C, Série D, que você foi em todos os lugares, você acha difícil chegar a esse número de 15 para a Série C? Acho muito difícil, Eu acho que até o 15 aqui de Indaial pode, tá? O 15 já jogou ali, tem uma estrutura. O Atlético de Birama pode. Tá? O Orleans pode. O Imbituba pode, entendeu? Se o Imbituba vir mesmo, o Imbituba pode. Então, o São Miguel do Oeste vai se organizar. Pode. Eu acho que para uma terceira divisão, eu acho que esses clubes podem. Eu não sei o que a Portuguesa vai fazer, né? Qual que é o objetivo da Portuguesa, onde a Portuguesa vai jogar, porque lá em Navegantes hoje não tem nenhum estádio que realmente comporte. Mas tu quer saber da minha opinião? Eu acho que para essa reunião de abril, eu acho que a Portuguesa não vai se apresentar e nem tampouco Santa Catarina. Pois é. A gente tem que pensar que é um campeonato profissional, né? Carrega no nome, então tem que ter um profissionalismo à parte disso, porque no ano de 2018, na primeira partida lá em Paulo Lopes, na volta, a gente já ficava fazendo os cálculos de quem ia se classificar. Então, uma partida já estava decidido praticamente a fase de grupo. E não pode acontecer também, né, o que aconteceu aqui no jogo do Itajaí e o Curitibanos, né? Deu 19-0, né? E o presidente saiu da arquibancada, foi lá dar tapa na cara do jogador, né, cara? Isso aí também não pode acontecer, né? Pelo amor de Deus, né? Então eu acho que a federação também tem que rever alguns times. Mas essa é a preocupação do caderno de encargos para evitar esse tipo de situação. Primeiro, eu acho que você tem que ter uma identidade. Essa identidade seja o seguinte, é o time de Mafra, vai jogar em Mafra, tem o apoio de Mafra, tem o apoio da comunidade, tem uma torcida, tem capacidade do seu estádio, participa. Não tem? Aliás, o Operário é da terceira divisão agora. O Jaraguá, por exemplo, o Jaraguá não tem condições naquele estádio lá do Botafogo, aquele estádio amador, né, cara? Então, realmente fica difícil. E a gente, inclusive, tivemos a presença do JB Teles no nosso programa. O JB Teles agora é da comunicação da Federação Catarinense de Futebol e prometeu para a gente e assegurou que a imprensa vai ter que ter condições de trabalho, sim, e está no caderno de encargos. Tem lugar que a gente vai transmitir jogo, não tem lugar para você transmitir jogo? Na verdade, o JB Teles, meu amigo, meu fraterno amigo, só que ele nunca brigou por nós. Ele brigava superficialmente. E agora, tomara que ele venha assumir essa posição de melhores condições para a imprensa poder trabalhar nos campeonatos. Bom, nós vamos ao intervalo, e na sequência, no segundo bloco, nós vamos falar, evidentemente, da participação do Clube Náutico Marcílio Dias da Série B e na subida do Marcílio Dias para esse ano estar integrado na Série A do Campeonato Catarinense. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com a grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que segundo o Jânio Flávio de Oliveira confidenciou aqui que este ano sai a grama sintética no estádio Dr. Ercílio Luz. Por falar em estádio Dr. Ercílio Luz, vamos falar da campanha, começando lá pelo Rangel, campanha do Clube Náutico Marcílio Dias na segunda divisão de 2018 e carimbando o passaporte para esse ano estar na primeira. Tem aquele ditado que diz que a vida é feita de altos e baixos, digamos que a campanha do Marcílio Dias foi feita de baixos e altos. No primeiro turno, a equipe do Marcílio empatava, aí demitiram a comissão técnica, uma parte dela. Aí chegou o técnico Vaguinho Dias e mudou praticamente
tudo no Marcílio Dias. A equipe jogava mais para frente, jogava um futebol melhor e a partir disso, Eládio, o Marcílio teve uma nova cara e aí começou a disputar de fato a Série B do Campeonato Catarinense. Chegou na final junto com o Metropolitano, tivemos o jogo contra o Fluminense, que lá em Joinville jogou muito bem o Marcílio Dias, aqui o estádio lotado, então uma festa, literalmente uma festa para a cidade de Itajaí e o Marcílio Dias tomara que mantenha esse espírito do Vaguinho Dias para o ano de 2019. Ô Igor, tu achas que esse espírito guerreiro do ano passado vai permanecer para esse ano 2019? Pelo menos a escalação e a fórmula de jogar deve ser melhor do que o início de 2018, porque o Marcílio Dias, como ele não tem uma estrutura para manter a equipe de um ano para o outro, ou categorias de base para manter a maioria de um ano para o outro, tudo acontece no momento do campeonato, foi o que o Rangel citou. Começou todo atrapalhado, mudança de goleiro, quem era, no caso do Schwenk, que era para ser apenas um reserva de luxo para entrar no segundo tempo, acabou se tornando um titular da equipe, um ídolo da torcida, e aí no decorrer do campeonato a equipe foi se encaixando, houve a troca de técnico, e aí conseguiu fazer a equipe render e o acesso. Então esse ano é um pouquinho diferente para a Série A equipe já tem alguns nomes conhecidos ali, já tem algumas posições definidas, até o próprio ano passado o Léo Rigo teve que assumir uma posição na lateral esquerda, porque jogamos sem lateral, então esses atrapalhos aí de 2018, acredito que em 2019 não deve acontecer, até porque o técnico já conhece a equipe e a maioria da equipe permaneceu para 2019, este ano aí, então deve ser um pouco melhor do que 2018. Ô, Johnny, e a campanha do Marcílio Dias? Marcílio Dias na segunda divisão, na classificação geral, ele ficou com 43 pontos, seguido do Camboriú 39, Metropolitano 35 e Fluminense 32. Foram aqueles que foram para a semifinal e decidia quem seriam os dois times que iam subir. Você também concorda que o Vaguinho foi fundamental na participação do Marcílio Dias nessa segunda divisão? Extremamente fundamental. Mas para mim falar do Marcílio Dias de 2018, da segunda divisão, eu vou ter que voltar lá em 2017. Porque em 2017 começou o planejamento do Marcílio Dias para 2018. E uma coisa que não é comum no futebol aconteceu no Marcílio Dias, que foi a permanência de um treinador que não conseguiu o acesso de 2017, que foi o René Marques. O Marcílio Dias acreditou no trabalho do René Marques, mesmo não tendo conseguido o acesso, manteve o treinador, que muitos criticavam, e eu não critiquei, achei que o René merecia uma segunda oportunidade, e ali começou o planejamento do Marcílio Dias. Isso em 17. Isso em 17, eu estou dizendo, 17 não conseguiu acesso, eu voltei em 17 para dizer que o Marcílio Dias manteve o mesmo treinador que não conseguiu o acesso, que não foi vitorioso, certo? Então, para mim já é um erro, Você tem que fazer algo diferente se você quiser. Então, só para que o nosso telespectador entenda, na sua retrospectiva, o Marcílio Dias não conseguiu acesso com o René Marques e começa a temporada 2018 com o René Marques. Com o René Marques, certo? Tá? Se você quiser um resultado diferente, tu tem que fazer algo diferente. E o Marcílio Dias não fez nada de diferente, tá? Começou com o René, tá? Começou no Marcílio Dias, tá? Parabéns pro René. Como treinador do time, como coordenador, como marketing, começou a fazer tudo no Marcílio Dias, começou a fazer visita para vender comercial, para vender patrocínio, etc, etc. E o foco, que era o futebol, não ficou 100%. E o que aconteceu? Aí começou a vir as contratações. Aquilo nos deixou realmente bastante otimistas. Foi feito praticamente uma seleção da segunda divisão do ano anterior. Andrei Alba, o Wilson Júnior, o Abner, todos esses caras que deitaram e rolaram no Concorde, no acesso do Concorde. E aquilo começou a nos deixar animados. Parecia que ia ser fácil. Parecia ser assim, o Marcílio vai nadar de braçada esse ano, não tem como. Só que tem aquilo, né, Eládio? Tem jogadores que quando vestem uma camisa jogam muito, mas só jogam com aquela camisa.
E o Marcílio Dias teve uma infelicidade, por exemplo, o Andrei Alba foi um grande destaque, não conseguiu jogar absolutamente nada. Na verdade, Jânio, dentro dessa sua linha de raciocínio, a gente tem que sempre valorizar de que esse é o futebol brasileiro. Não é privilégio do Marcílio Dias na segunda divisão, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na primeira, ou seja, no próprio brasileiro da Série A. Jogadores que às vezes jogam bem num jogo e não jogam bem no outro. Exatamente. Aí nós tivemos problemas, tá? Aí o treinador começou bem o campeonato, daqui a pouco começou a empatar, disse, mas o time não perdia. Cara, mas pela qualidade do Marcílio Dias não podia nem empatar, né? E aí acabou o segundo turno, o Marcílio Dias em quarto lugar. Não pode o maior investimento da competição, o time mais tradicional da competição, o time campeão de arrecadação, campeão de público, ficar em quarto lugar numa competição. Aí houve a mudança de treinador. Mas aí, Jânio, desculpa te interromper, mas aí houve aquela análise nossa que, inclusive, tu falou no início ali sobre toda aquela movimentação que foi feita, de não contratar alguém que tu não consiga dispensar depois, né? A dificuldade era essa, né? Mas aí aquele empate com o Operário de Mafra não teve jeito. Não teve jeito, Eu sempre digo assim, o professor Ingo lembrou, nunca contrate alguém que você não possa mandar embora, né? E daí você tinha um treinador, que o cara era marketing, que o cara era treinador, que o cara fazia tudo. Aí você vai mandar o cara embora. Então, você quer dizer que o acúmulo de função dentro de qualquer setor é prejudicial? É prejudicial, sim. Treinador é treinador, preparador físico é preparador físico, diretor de futebol é diretor de futebol, motorista do ônibus é motorista com você do ônibus. Número, gênero e grau. E daí o que aconteceu? Aí começou a ter problemas de vestiário, inclusive, e eu sei disso, de fonte segura, teve problemas em vestiário, teve porrada em vestiário, tá? Aí se contrata goleiros, aí eu ouço uma entrevista, ele fala para mim, aliás, eu ouço a entrevista do auxiliar técnico, meu amigo Teco, quando o primeiro goleiro, o Can, falhou, tá? Tomou 2 peru, fechou o pau dentro do vestiário, colocaram o outro goleiro, o Christopher. O Christopher começou a falhar, veio a Copa Santa Catarina, colocaram o Luiz Carlos. O Luiz Carlos pegou tudo. Aí nós vamos entrevistar o técnico, porque daí já tinha saído o René, e quem fez a Copa Santa Catarina, que não é o caso agora, foi o Teco. E aí, Teco, os goleiros? Não. Desde quando o Luiz Carlos chegou aqui, nós falamos, cara, vai ser muito difícil alguém fazer gol nesse goleiro. E ele era o terceiro goleiro do time. E a gente já adiantava há muito tempo que se o Luiz Carlos entrasse, ninguém mais tirava ele do gol. Então, em resumo... Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer. A coordenação do Marcílio foi mal gerenciada. Muito. Porque, desde que eu me conheço, quem escala o goleiro é o treinador, mas com um acordo do preparador de goleiro. Eu vou chegar ao seguinte, eu estou pensando em colocar o Jânio para jogar como titular. O que você acha? Não, é o Ingo que é o melhor, porque o Ingo é goleiro, o Jânio não é goleiro. Então aí vou botar o Ingo a jogar. Exatamente. Então assim, só complementando o meu raciocínio, aí começou a acontecer isso. Aí vamos jogar em Mafra, o último jogo do turno, e nós estávamos lá, nós fomos lá, e eu estava lá, nem era em Mafra, em Itaiópolis, né? Chegamos lá em Itaiópolis, você que narrou esse jogo, né? Não, foi o Kaká. Chegamos em Itaiópolis, um time totalmente apático contra um time do Operário, que era um time de garotos, tá? Que não recebiam nem para jogar, eram só colaboradores da região, certo? E o Marcílio Dias empatou. Aí o treinador veio lá, vocês não sabem o que acontece internamente, etc, etc. E lá por telefone mesmo a diretoria do Marcílio Dias teve a coragem e acabou dispensando. E ali foi o momento de... Ali foi o momento correto, um momento crucial. E aí a felicidade de trazer o Vaguinho Dias. O Vaguinho Dias, um treinador diferenciado. Mas o Marcílio não chegou a ser campeão. Não chegou a ser campeão, por audácia, inclusive, do Marcílio Dias. Porque o Marcílio Dias, ele era tão favorito, e ele, para você ter uma ideia, torcedor, só voltando, fazendo essa retrospectiva,
o time na semifinal, o time do Metropolitano, ficou com medo de pegar o Marcílio Dias e escolheu o adversário, escolheu o Camboriú e venceu o Camboriú, porque eles tinham medo do Marcílio. Porque durante o campeonato o Marcílio ganhou aqui, foi lá em Blumenau e ganhou lá em Blumenau também. Aí o que aconteceu? O Marcílio Dias foi para a final, o Marcílio Dias venceu a semifinal contra o Fluminense, um bom time do Fluminense de Joinville, certo? E pegou essa equipe do Metropolitano. Aí o que aconteceu? Como o Marcílio Dias achou que tudo era fácil, chegou lá, abriu, foi para cima do Metropolitano, numa noite muito infeliz do time, ele tomou 3 gols. Tornou-se quase irreversível, certo? Mas o primeiro objetivo do Marcílio Dias já tinha sido atingido, que era o acesso. Era subir. Era isso. Ô Jânio, nós já estamos com o nosso horário estourado, e eu vou fazer o seguinte, eu quero convidar você, o Rangel, o Ingo, para nós voltarmos amanhã e continuarmos aí já, não mais na retrospectiva, mas sim já dentro do que está acontecendo na preparação do Marcílio Dias, que dia 16 começa o Campeonato Catarinense e o Marcílio Dias na primeira divisão. Amanhã estaremos de volta nessa sequência.